E aí, meus amores, muita saudade de vocês, muita mesmo. Mais uma semana, mais uma ministração. Tô gostando de ver, vocês estão executando as tarefas, né? Isso é muito importante. E eu queria saber como é que foi a semana de vocês. A minha foi meio corrida, né? Eu tenho ido trabalhar uma vez, tenho que fazer as coisas, mas e as preocupações, né? Mas a gente tem orado, né? E a gente tem que pedir a Deus para que esse isolamento passe o mais rápido possível e que nós possamos estar próximos, juntos, né? Mas independente disso, você pode fazer a sua parte, né? Orar em casa, conversar com Deus. Eu converso toda hora, pareço até uma. Quando eu lavo louça, quando eu estou limpando alguma coisa, eu estou sentada e converso, falo com ele como é que eu tô. E vocês têm que fazer isso também, sabia? Então vamos lá, vamos orar, né? Para agradecer a Deus, pedir a Ele direção, ajuda, para que a palavra que vai ser ministrada, ela entre no nosso coração e nós conseguimos praticar e viver, né? A palavra. Senhor, em nome de Jesus, vamos fechar os olhos. Se a mamãe, o papai, o irmão, a irmã estiverem, dá a mãozinha e agora, desliga tudo e vamos lá. Já esquecer de falar isso, porque senão a gente nem ora, tá bom? Então vamos lá. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por mais uma ministração, por estar aqui com as crianças, Senhor. Que o Senhor me use para que eu lance a palavra, Deus, e que eles assimilem a palavra e creiam e pratiquem, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, eu quero dizer para você, hoje eu não vou dançar, né? Mas eu quero pedir a vocês que aquela música, né, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, me chama para perto, só assim eu não consigo ficar só, né? Então que Deus aquiete a nossa alma, que papai e mamãe, né, que eles fiquem bem, que toda preocupação seja entregue a Deus, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre Ismael. Quem conhece a história de Ismael? Acho que ninguém conhece. Quem sabe quais são os pais dele? Não tô ouvindo. Quê? Isso mesmo, os pais de Ismael, olha aqui, quem são? Abrão, ó o Abrão aqui, e Agar, olha Agar aqui. E quem sabe quem é Agar? Então, Agar, ela foi escrava de Sarai. Sarai era a esposa de Abrão. E aí, Sarai, muito triste, passava o tempo e ela não conseguia engravidar. E aí ela tinha Agar, ó, bonita, né? Essa aqui era escrava de Sarai. E aí ela falou, Abrão, você podia ter um filho com Agar e esse filho seria o meu filho, já que ela é minha escrava. E Abrão aceitou. E aí Agar, ela engravidou e aí ela teve um filho chamado, ó, o nome dele é Ismael, aqui ele já tá grandinho, né? E o que acontece? Ismael foi filho de Abrão com uma escrava, né?
depois aconteceram algumas coisas, passou o tempo e esqueci de falar, Abrão foi pai de Ismael com 86 anos. Olha que situação, né? A gente acharia hoje que impossível isso acontecer, mas aconteceu isso naquela época. E aí, depois, quando Abraão, aí já era Abraão, o nome dele era Abrão, e depois passou a ser Abraão, ele teve um filho, um outro filho, com Sarai passou a ser Sara depois, e eles tiveram um filho. E aí, Isaac, né? Esse era o filho da promessa. Só que Sarai, na época, ela se precipitou, achou que não ia acontecer, e aí colocou a escrava para ter filho com Abrão, que naquela época era chamada Abrão. E o que aconteceu? Nasceu Isaac, e quando ele foi desmamado, o que é isso? Naquela época, a criança, ela mamava por muito tempo, e ele já estava grandinho, deixou de mamar, né? Mamar no peito da mãe, né? O leite materno. E aí, o que aconteceu? Vamos ler aqui, ó, em Gênesis 21. Vocês já pegaram a Bíblia? Vou dar um tempinho então, hein? Já era para estar aí pertinho de vocês. Pega lá. 1, 2, 3 e já! Então, como eu falei, quando foi desmamado o Isaac, Abraão fez uma grande festa, mas Sara viu que o filho de Agar, né, aqui eu disse que era escrava, ela era egípcia. O que é isso, egípcia? Que nasceu no Egito. Caçoava de Isaac. Ficava zombando, como a gente chama hoje, bullying, né? O filho de Agar, quem é? O Ismael. O Ismael ficava fazendo bullying com o irmão. E aí pediu a Abraão, mande embora de casa essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro junto com meu filho Isaque. Olha só, seria herdeiro. Ele foi o primeiro filho de Abraão a nascer, só que como Ismael ficou zombando do irmão, a Sara ficou chateada e mandou Abraão mandar eles embora. E aí, o que aconteceu? Mas aí, no dia seguinte, levantou-se bem cedo, Abraão fez isso. A gente está lendo 21, Gênesis 21, 14. No dia seguinte, Abraão levantou-se bem cedo, ele foi fazer o que a Sara pediu, mandar eles embora. Pegou alguns pães e uma vasilha cheia de água e os colocou sobre os ombros de Agar, que era a mãe de Ismael. E despediu-se com o menino. Ela saiu andando e ficou vagando pelo deserto. Quando acabou a água da vasilha, Agar colocou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, a distância de um tiro de flecha, porque pensou, não quero assistir à morte do menino. E ali ficou sentada chorando, mas ela chorou amargamente. Imagina uma pessoa ser colocada para fora e com filho, complicado, né? Mas Deus ouviu a voz do menino. Olha que tremendo. A gente pensa, né? Eu sou pequeno, eu vou orar? Deus não vai me ouvir. Eu tenho um sonho. Isso não vai ser realizado, que nada. Olha aqui, ó. Mas Deus ouviu a voz do menino e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: o que aconteceu, Agar? Não tenha medo.
Deus ouviu a voz de um menino de onde ele está. Independente onde você esteja, ele ouve a sua voz. Você não vê Deus, né? Você fica, eu vou falar com uma pessoa que nem eu vejo, mas ele te vê, ele conhece o teu coração. Então, de onde você falar, seja do seu quarto, do banheiro, da escola, ele te ouve. Onde você pedir, suplicar, ele vai te ouvir. Muitas vezes ele não faz na hora, porque muitas vezes não é no nosso tempo, é no tempo dele. Mas precisamos esperar, coisa que a Sara, que era Sarai na época, ela não esperou. Ela colocou H para ter filho com Abraão e depois ela engravidou, não foi? Então, Deus falou com o menino, vamos para Agar, né? Não tenha medo, Deus ouviu a voz do menino de onde ele está. Vamos, levante o menino e segure-o pela mão, porque vou fazer dele um grande povo. Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço de água. Foi lá, encheu a vasilha e deu água ao menino. Deus abençoou o menino. Ele cresceu e viveu no deserto e tornou-se um flecheiro. Então, o que a gente tira dessa história aí de Ismael? Que mesmo ele sendo filho de uma escrava, que mesmo tendo sido uma precipitação, a Sara queria um filho, né? E acabou que teve problema com Agar, Ismael com o irmão, mas Ismael não deixou de ser filho de Abraão e de Deus. Deus não, como eu posso dizer, abandonou Ismael. Ao contrário, ele ouviu a voz. Então, eu quero dizer para você, não pense que Deus não está preocupado com você, com a sua família. Deus está preocupado sim. Ele está preocupado em cumprir os propósitos que ele tem para a sua vida, os seus sonhos. Você, algumas crianças colocaram os sonhos que tem, quero ser bombeiro, quero ser veterinária. Isso vai ser cumprido. Se você se esforçar, fizer a sua parte, Deus irá cumprir. E aí, nós precisamos ser profissionais onde iremos fazer a diferença, seja num consultório, seja num quartel, onde quer que estejamos trabalhando, precisamos fazer a diferença. Então é isso que eu tenho para dizer. Não pense que você, eu moro num lugar ruim, a minha casa, eu não moro com meu papai e com a minha mamãe, eu só moro com a minha mãe, eu só moro com meu avô, com a minha avó, eu moro com os meus pais, mas não gosto de morar nesse lugar, na minha casa. Peça a Deus, Ele vai ouvir. Independente de tudo isso, você é filho e filho amado, tá bom? Amo vocês. E agora eu vou deixar um desafio. Se você vai contar no áudio, né, com quem você mora, e se você tem irmão, se você briga muito, se você se sente às vezes sozinho, que o papai e a mamãe só dão atenção para o seu irmão. Eu quero que você fale sobre a sua família, como você se sente, tá bom? Olha só, um grande beijo no coração de vocês, que Deus abençoe a família de vocês e cada um. Não esqueçam, vocês são pequeninos, são crianças, mas vocês são amados em nome de Jesus. Amém.